Fala investidor, tudo bem? Matheus Messias aqui, analista de investimentos na alta, e nesse vídeo eu quero te provar que é possível você ter mais de 5 mil imóveis com apenas R$10. Se você não está acreditando que isso é possível, fica até o fim do vídeo que eu vou te mostrar. Eu estou falando do primeiro ETF de fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. Antes da gente falar tudo sobre esse lançamento aqui na Bolsa de Valores brasileira, eu quero te pedir aquelas 4 coisas que vai me ajudar muito se você fizer, que é já deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para novos vídeos e nos seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, tá bom? Arroba tá aqui embaixo, arroba Alta Investimentos, tudo junto. Bom, vamos lá, gente, novidade, eu já estava muito ansioso por esse ETF, já havia comentado até com algumas pessoas que a única coisa que faltava, uma das coisas que faltava na Bolsa Brasileira era um ETF de fundos imobiliários, e a XP, a maior corretora do Brasil, nos fez o favor de lançá-lo na última segunda-feira, dia 30 de novembro, tá? Então, eu vou comentar aqui um pouco sobre as características desse tipo de investimento e as vantagens, desvantagens e para quem que eu recomendo ter um ETF de fundo imobiliário na carteira, tá bom? Então vamos lá, o TrendIFIX, que é o nome, né, do fundo imobiliário, vai ser negociado na bolsa com o código XFIX11, XFIX11, tá? Ele é um ETF que tem uma taxa de administração de 0,30% ao mês, em linha aí um pouco mais caro até do que alguns outros ETFs na bolsa, mas em linha, né? 0,20, 0,25, 0,30% de taxa de administração ao ano. Desculpa, ao ano, falei ao mês, né? O preço dele que é bem atrativo. Enquanto geralmente um ETF na Bolsa de Valores custa ali na casa dos 70, 100, 90 reais, se você investir, por exemplo, no IVVB11, passa dos 200 reais, aqui o ETF vai custar só 10 reais. E é justamente por isso que com apenas 10 reais você consegue ter acesso a mais de 5 mil imóveis. Por quê? O IFIX, ele é um ETF que vai investir nos 80 maiores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. E através desses fundos imobiliários, nós temos acesso a mais ou menos 5 mil imóveis espalhados pelo território brasileiro. Ou seja, quando você investe nesse ETF com apenas 10 reais, você está tendo acesso indireto a 5 mil imóveis aqui no Brasil, tá bom? Então, eu vejo como positivo, tá? Eu estava esperando isso principalmente para o investidor pequeno, para aquele investidor pequeno mesmo, que está começando agora, que não tem muito dinheiro, 100, 200 reais para investir por mês, e precisa montar uma carteira diversificada, né? Então, para essas pessoas, comprar um fundo imobiliário que, sei lá, a cota custa 100, 150, tem um fundo imobiliário que a cota chega a custar 2 mil reais, é impossível ele montar uma carteira diversificada com apenas 200 reais por mês. Agora, com esse ETF é possível isso, e é justamente sobre isso que eu quero falar agora, tá? As vantagens que eu vejo em relação a investir nesse ETF, a primeira é, obviamente, o baixo valor de investimento. Então, 10 reais é um valor extremamente barato, extremamente acessível para qualquer pessoa. Então, principalmente agora que nós temos corretoras com taxa zero, né? Então, fica muito fácil para o pequeno investidor ter acesso a investimentos com um valor baixo que caiba dentro ali do seu bolso. A segunda característica de todo ETF é a diversificação. Então, com 10 reais, você não está comprando só um fundo imobiliário, né? Como, por exemplo, você poderia comprar o MXRF, que custa 10 reais também. Você está tendo uma carteira com 80 fundos, então você está tendo uma diversificação muito boa, com um valor muito baixo. Outra vantagem que eu vejo é a liquidez, né? Então, tem alguns fundos imobiliários que acabam tendo uma liquidez menor, e quando você investe num ETF, se o ETF fizer sucesso, ele mesmo já traz a liquidez até mesmo para os fundos que estão dentro da carteira. E por último, gente, a praticidade, né? Às vezes a pessoa não quer ali ficar escolhendo fundos imobiliários, não quer escolher, entender, estudar. Ela simplesmente coloca o ETF na carteira lá e deixa o pau torar, que ela vai estar bastante diversificado e vai ter uma gestão automática ali dos investimentos, tá? Então essas são as vantagens que eu vejo de se investir no XFIX. Só que também nem tudo são flores, eu também enxergo desvantagens
E eu acho que o XFIX, esse ETF, ele é voltado para um público, tá? Eu acredito que para certo tipo de investidor ele já apresenta um pouco mais de desvantagens do que vantagens e eu vou explicar isso agora. Então, para mim, quais são as desvantagens desse ETF? A primeira é que você não tem liberdade de montar uma carteira. Então, você não consegue escolher os fundos imobiliários que você quer, né? Você simplesmente vai ter 80 fundos imobiliários ali e como todo índice, eles têm os critérios dele lá de seleção, de escolher os fundos imobiliários. Se um não atender aqueles critérios, sai. Se um atender, entra. E você não tem liberdade de escolher qual fundo imobiliário você quer colocar o seu dinheiro. Então isso priva você um pouco da liberdade de montar a sua própria carteira baseado naquilo que você acredita que vai potencializar os seus rendimentos para o futuro. A segunda desvantagem, que eu acho que é uma das principais características e vantagens dos fundos imobiliários, é que você não vai receber os seus dividendos mensalmente. Então, na minha visão, uma das principais vantagens dos fundos imobiliários é justamente a capacidade deles te fornecerem rendimentos, aluguéis mensais. Quando você investe via ETF, aqui no Brasil os ETFs não podem, os fundos não podem distribuir os dividendos para os acionistas. Então o que acontece? Todo o dividendo que o ETF receber dos fundos imobiliários vai ser reinvestido automaticamente na carteira. Ah, Matheus, mas eu já ia fazer isso. Tá, só que você poderia ter a liberdade de, por exemplo, você recebeu o dividendo lá, o provento de um fundo imobiliário. Você não precisa comprar outra cota dele. Você pode comprar uma outra ação, por exemplo, que você estava vendo como oportunidade. Você tem a liberdade de manejar os seus dividendos, os seus proventos e investir eles na onde você quiser. Ou até mesmo, se você tem já um patrimônio relevante. Ah, Matheus, tem R$1 milhão aqui e eu quero já viver, tirar a renda dos meus proventos. Você não vai conseguir fazer isso investindo através desse ETF. Então, eu vejo uma desvantagem desse ETF em relação a investir diretamente em fundos imobiliários. E a última desvantagem, que aí eu também acho que impacta bastante, é o fato de você pagar imposto de renda no momento em que você vende as suas cotas do ETF. E por que isso é uma desvantagem? Porque os dividendos que você recebe dos fundos imobiliários hoje são isentos de imposto de renda. Então, se o fundo vai lá e distribui R$1 por cota, você vai receber R$1 por cota. Agora, se você investe nesse ETF, a conta é simples. Quem vai receber o dividendo não vai ser o Matheus, vai ser o ETF. E aí, o ETF ele vai ficar reinvestindo na carteira automaticamente. O que acontece? Quando você vender o seu ETF, você vai ser tributado em 20% sobre o retorno que você teve naquele investimento e isso inclui os dividendos recebidos. Então, indiretamente, você está tendo tributação de 20% sobre os seus dividendos de fundos imobiliários. Então, Matheus, para quem que você recomenda? Para quem que é bom esse ETF, né? Por que você gostou? Eu gostei para aquelas pessoas que têm aportes muito pequenos ainda, que estão começando agora na bolsa, não sabe quase nada de renda variável, vai dar os primeiros passos, tá? Então, se você tem 100, 200 reais por mês aí, fica muito difícil você construir uma carteira diversificada de fundos imobiliários, porque o preço da cota de um fundo geralmente é 100, cento e poucos reais. Então, você vai ter que acabar comprando um fundo por mês só, tirando a parte que você tem que investir em ações, em outros tipos de investimento. Então, o que acontece? Esse ETF, na minha visão, é bom para aquela pessoa que está começando com muito pouco capital. Os dividendos recebidos dos fundos imobiliários não vão fazer diferença. Então, se você, por exemplo, comprar uma cota de fundo imobiliário, você vai receber centavos por mês. Centavos não dá para você reinvestir em uma ação, comprar outro fundo. Então, na minha visão, não compensa também, nesse caso, você ter a liberdade de administrar os seus dividendos se você não vai conseguir fazer nada com eles, tá bom? Então, nesse caso, eu recomendo sim, comece dando os primeiros passos investindo nesse ETF de fundos imobiliários. Matheus, já invisto 500, 1.000, 1.500 reais por mês. Opa, aí você já tem plena condição de montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários e, na minha visão, não faz sentido nenhum você investir nesse ETF. Justamente porque como você vai ter a capacidade de montar uma carteira diversificada, você vai perder as 3 maiores vantagens
que eu vejo de investir diretamente num fundo imobiliário, que é justamente ter a liberdade de escolher o que você vai fazer com seus dividendos, ter dividendos mensais isentos de imposto de renda caindo na sua conta e a isenção, obviamente, do imposto de renda sobre esses dividendos, que são 3 coisas que você perde ao investir no ETF. Tá bom, gente? Essa é a minha opinião. Dá sim para você, recomendo se você estiver começando agora com pouco dinheiro, coloque esse ETF na sua carteira, mas se você já é alguém que tem um aporte um pouco maior, comece aí a montar a sua carteira. Matheus, não sei como escolher os meus fundos imobiliários. Gente, é simples. É só você clicar no link aqui embaixo e começar a seguir a gente na Alta Investimentos, tá bom? Lá nós temos 5 carteiras recomendadas, com fundos imobiliários, com ETFs, tudo que você precisa para dar o primeiro passo. Deus, não tenho dinheiro para assinar vocês. Tá bom, tem uma carteira gratuita aqui também. Só clicar no link aí embaixo, carteira gratuita, você vai conseguir ter acesso a uma carteira montada só com ETFs. Esse ETF vai estar lá para você que está começando a investir agora na bolsa. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de, mais uma vez, dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!